Excelente dia, Lucas. E aí? Bom? Firme. Tudo certo. Maravilha. Cada vez melhor, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse tempo de mesa. E eu já antecipo que não será só mais um tempo de mesa, assim como todos os outros, né? Enfim, é algo muito poderoso aí que vai ser derramado. Então, criem expectativas, porque vai ser top demais. Criem as melhores expectativas, que será top demais. Sejam todos muito bem-vindos. Renato Nascimento, Doug. Fala, meu irmão. Bom dia. Quanto tempo? Verdade. Você tá bem ou não? Graças a Deus, vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tá no México ainda ou já voltou? Não, tô aqui no Brasil. Vou ir pro México agora. Eu tive que mudar o time de TI, né? Daí vamos lançar o aplicativo agora no final de fevereiro. Legal. Aí pretendo em abril ou maio tá por lá. Aí eu vou ficar uns 2 meses lá. Legal, top demais. Vai voltar já hablando espanhol? Hablando? Vamos lá. Bora. Fala, Augusto, seja bem-vindo, meu irmão. Maurício Santana, Maicon, Maikel. Bora para mais um tempo de mesa. E hoje vai ser poderoso demais. Já recebi aqui um spoiler. E vocês não pedem depois esperar. Bom, vamos lá, né? Padrão. Quem puder, feche seus olhos. Vou seguir o script aqui, vamos se conectar nesse momento presente. Respira fundo. E se conecta nesse momento presente, que é o único momento que existe. O momento agora. Imagina que cada inspiração você puxa tudo que há de ruim. E quando você solta, libera pelos seus pés uma fumaça, uma luz preta. E a cada inspiração, o seu corpo fica mais leve, fica mais puro, mais limpo. Mais uma vez. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que não tem fim. Pai, nos conectamos no Teu Espírito agora e nos rendemos diante da Tua presença, para que a gente se esvazie 100% de nós e sejamos preenchidos por Ti. Quebra todo o nosso jugo, arranca as escamas dos nossos olhos. E o que seja falado aqui, seja falado diretamente com o nosso espírito, Pai. Nós Te agradecemos de forma antecipada e trazemos do futuro tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então, o Denis já está aí na sala e vamos dar start a mais esse tempo de mesa. Fala, Denis, meu irmão. Opa, acho que ele caiu. Deve estar passando por algum problema lá de internet. Vamos esperar mais uns minutinhos. Fala, Douglas Salles, seja bem-vindo. Leonardo Teixeira. Manassés, olha aí, meu grande irmão, seja bem-vindo. E aí? Bom? Olha. Maravilha, meu irmão. Então, para quem entrou agora, a gente já fez a oração e hoje a palavra vai ser com o Denis. Ele estava aí na sala, porém acabou caindo aí o sinal dele, mas creio que em seguida ele já deve estar online aí com a gente. Vamos só aguardar mais uns minutinhos. E enquanto a gente espera, eu quero perguntar assim para quem, por exemplo, o Renato, né? Renato, que já participou aí algumas vezes,
Para ti, meu irmão, esse movimento, as aulas que você participou, como tem sido? Tem feito sentido? Tem conectado? Como é que tem sido para ti, meu irmão? Pode abrir o microfone aí e compartilhar. Excelente dia, meus irmãos. Fala, Denis. E aí? O Dani chegou aí, deixa eu botar a hora. Vocês estão bom ou não? Bom, olha aí, Cara, o cara tá com lareira, aí sim, hein? tá querendo me boicotar aqui esse negócio? E aí, só alegria ou não? Só Só alegria. alegria. Sim, olha aí quem tá na área, cara. Fazia dias que eu não fazia isso de mesa, né, cara? Tô num cenário diferente aqui agora. Aí, ó. Tá frio aí ou não? Não, aqui não, aqui tá quente, né? Aí tá quente, não. Aqui tá frio, né, meu? Tô na serra aqui. Top demais. Ah, bem-vindos aí. Sem mais delongas, eu fiz um intimato, o Lucas, né? O Lucas, você sabe que ele é o líder do movimento aí do Tempo de Mesa, para a gente trazer uma palavra, né? Para quem não sabe, a gente sempre traz uma macro e microvisão sobre os tempos, né? Sobre discernir os tempos de forma profética, o que acontece e o que não acontece no mundo espiritual. E a clareza, junto com o discernimento, ele traz um nível de aceleração absurdo, porque você não está na guerra sem ferramentas ou sem armas ou desqualificado ou despreparado. Você está ali atento, né, e vigilante naquilo que precisa ser feito. Você se torna lúcido de todos os sentidos, né? E aí eu fiz um mapa estratégico do mês para o discipulado, e aí quando eu terminei de fazer, inclusive quem estava na destra domingo, né, quem está aqui no tempo de mesa, é enviado de forma automática aí o link para o encontro da destra. O que é a destra deles? Bom, é um encontro que a gente faz todos os domingos, com pessoas do Império, da Jornada, do Legado, convidados, né, outros pastores, outros líderes, outros empresários de vários lugares. Então, domingo a gente faz esse encontro. E eu senti, assim, depois que a gente se mudou, né, que o lugar onde nós estamos é um lugar de um canal a céu aberto. Domingo a destra foi muito poderosa, segundo o discipulado foi muito poderoso. E aí ontem eu fiquei um pouco incomodado, cara, porque eu fui muito tocado por Deus para poder trazer essa palavra aqui para vocês. O Lucas já fez a oração, eu também já estava orando aqui antes, conectado, né, meditando também. E eu acredito que essa palavra aqui ela vai ser muito pontual. Talvez alguns vão discernir essa palavra de hoje, mas ela vai ficar gravada. Inclusive, botou gravar, né, meu bem? Inclusive, a Bruna está gravando aqui e ela vai ficar gravada, porque eu visualizo essa liberação de hoje, talvez seja para daqui 6 meses, talvez seja para agora, talvez seja para daqui 1 ano, talvez seja para daqui 2 anos, talvez seja para daqui 3 anos, eu não sei. Eu sei que ela vai acontecer, né? E o que eu quero falar hoje é sobre o movimento invisível, tá? O movimento invisível. Denis, o que é esse movimento invisível? É algo oculto? Bom, se tu achar que é algo oculto, eu digo, né? Nada oculto que não vá ser revelado. Mas esse sentido de invisível é trazer uma verdadeira expansão, uma expansão de um ecossistema, a expansão do reino, como você quiser chamar, a expansão de uma tribo, a expansão de um clã, né? Que vai muito além de uma estrutura física, tá? Por exemplo, hoje você tem um exemplo, tem pastores aqui, você tem a tua igreja, existe uma estrutura física, esse movimento invisível vai além das estruturas. Tem empresários aqui, então, pessoas que são empresárias, elas têm um movimento dentro da empresa. Então, esse movimento invisível vai além da empresa. Nós temos aqui pessoas que falam, são palestrantes, treinadores e líderes. Então, essas pessoas também têm o seu palco. Então, esse movimento vai além de uma estrutura de palco. Esse movimento invisível, ele vai além de placas, né? Pergunta às vezes, você é de qual congregação? Você é de qual clã? Você é de qual tribo? Não. Deus me deu uma visão muito clara de um monte de bolhas,
várias bolhas, de vários tamanhos. E com o tempo, essas bolhas elas foram se estourando e foram fazendo parte de uma bolha só. E depois, né, essa grande bolha estourou. E ficou todo mundo longe de bolha nenhuma, no nada. E aí eu disse, Deus, mas o que é isso, né? O que é isso? Me traga clareza. Isso é o nada, mas é tudo. Então, se você entender que você não tem nada, mas tem tudo, você compreendeu o que é esse movimento invisível. Agora, se você quer ter tudo, no final você sente que não tem nada. Alguém já sentiu isso? Então, fazer parte desse movimento invisível, não tem como eu te explicar, é só você viver. Não tem como eu te dizer, isso é movimento invisível e isso não é. Porque quando você não precisa se enquadrar em lugar nenhum. Você não precisa se encaixar em lugar nenhum. Você não precisa pertencer a lugar nenhum. Você não precisa de uma camiseta para fazer parte de algo. Por exemplo, times de futebol. Você olha para o time pela cor e pelo manto e pelo brasão. Mas eu pergunto, a tua família tem um brasão? A tua família tem um brasão? A tua empresa tem brasão? Tudo tem brasão, mas a tua família não tem. Então, fazer um brasão é uma forma de comunicar o mundo espiritual. Eu estou aqui agora. Essa palavra, eu estou aqui agora, eu já fiz uma aula só sobre isso, e um encontro só sobre isso, não vou me adentrar. Mas o que é estar aqui agora? É você ter consciência de quem você é, o que você veio fazer aqui, principalmente que você tem clareza de que não existe passado, presente e futuro, e de que existe a compreensão do que é o amor. Então as pessoas me perguntam, Denis, qual é a tua religião? Minha religião é o amor. Denis, você é cristão? Não, eu sou filho. Cristão também é um rótulo. Eu sou filho. Então, esse movimento que está se iniciando é um movimento de você aprender a ser filho. É você se reconectar de volta à sua casa. É você voltar para casa. Assim como diz aquela passagem do filho pródigo, que o filho come com os porcos e depois ele volta para casa. Então, ser filho é você poder se reconectar profundamente com quem tu é, com a tua paternidade, com a tua herança e com o teu lugar no mundo. Tem muitos homens que me procuram, eles falam assim, eu já fiz um monte de curso, já fiz PNL, já fiz formação, não, eu já sei, eu tenho versículo na ponta da língua, eu já li a Bíblia, eu tô tantos anos congregando em tal lugar, mas a vida da pessoa é uma desgraça. Ela não tem resultado, ela não consegue frutificar, ela não consegue desfrutar. Empresários milionários que não conseguem desfrutar. Então, aonde que acontece esse movimento invisível? Aqui. Aqui agora. Aqui no digital. Acontece aí na tua casa. Acontece aí nessa mesa que você está sentado. Acontece num churrasco. Acontece dentro da tua empresa quando tu chama um funcionário para conversar, ou tu chama uma nova pessoa para contratar. Ou quando você demite alguém. Você sabia que demitir alguém é um ato de justiça? Você sabia disso? Só que você fica com dó. E às vezes aquela pessoa realmente precisa ser demitida. O que Deus quer para ela. E você fica retendo o propósito do outro. O meu propósito nessa terra é potencializar o teu. O meu propósito é potencializar o teu. Se você reconhece isso, você vai crescer, vai avançar e vai ir muito longe que você nem pode imaginar. Agora, se você não está pronto para receber o que eu tenho para entregar, você não compreendeu ainda o que é fazer parte desse movimento invisível. Então, aonde que acontece esse movimento invisível? Em pequenos grupos, em pequenas conversas intencionais, fazendo conexões, networking, acessos. Existem acessos que você compra, outros que você é convidado, outros que você é chamado, outros que você é intimado por Deus a ir. Vocês estão compreendendo? Então, esse movimento invisível, você deve pensar, lá mais uma coisa religiosa. Não, bem pelo contrário. Nós somos muito retalhados por bater na religiosidade. Hoje, o que afasta as pessoas de Deus é a religiosidade. Eu vi um movimento agora acontecendo, eu não gosto de falar nome, porque o nosso sacerdócio não é de julgamento e nem de espada contra os irmãos. Mas eu vi um movimento acontecendo agora em vários estádios, onde eu fui meditar sobre isso. Quando estava uma banda famosa cantando, estava todo mundo lá, vibrando. Isso é idolatria. Agora, quando tinha uma pessoa falando sobre arrependimento, e não existe evangelho sem arrependimento, estava todo mundo fugindo. Era o momento onde tinha menos gente lá.
Dava para ver na câmera quando passava, não tinha quase ninguém. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Então você está vivendo um movimento de idolatria ou um movimento de admiração, de referência? Você está idolatrando Jesus ou você está sendo discípulo dele? Você está aprendendo a beijar Judas ou você está sendo cúmplice dele? Estão compreendendo isso? Isso é um movimento invisível. É você compreender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É você entender que quando você está alinhado no teu lugar, como filho, até o que dá errado está certo. Aonde que acontece um movimento invisível, Denis? Por exemplo, Jesus, ele nunca construiu um templo. Fala assim, bate no teu coração, fala assim, eu sou o templo de 2 pernas. Eu postei ontem, meu celular não está aqui, mas eu postei ontem nos meus stories, olha o que eu postei ontem lá. O templo virou corpo. O templo virou corpo. Então, como você está cuidando desse templo? Porque o que Jesus formou foi 12 discípulos que mudaram o mundo. E quando eu falei um dia em um churrasco de negócios, eu disse, eu vou mudar o mundo. Mas não disse que ia mudar o teu mundo, eu disse que eu vou mudar o mundo, o meu mundo. O meu mundo interno, a minha casa, o meu relacionamento, as minhas finanças, os meus negócios, os meus discípulos que Deus me confiou, que não é meu, só estão comigo. Estão compreendendo isso? Tem discípulos que andam comigo 3 meses e vão viver seu propósito. Tem discípulos que andam anos. Tem discípulos que talvez vai ser um dia. Tem discípulos que Deus vai te confiar em uma mesa só. Tá claro? Tá ficando objetivo? Então, o que Jesus formou? Tudo, sem prédio, sem sistema, sem aprovação religiosa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe aquele ditado que se fala no sul, a vaca foi pro brejo? Pois é, ela foi pro brejo mesmo. Ela está em fase de putrefação, sendo comida por vermes. É assim que está hoje a igreja de templos nessa terra. Quem falou isso para mim? Um profeta que sentou na minha mesa e trouxe esse nível de revelação. Só que eu vi Jesus ressuscitar Lázaro. Então eu vejo que Jesus está ressuscitando essa igreja novamente nesse tempo. Mas vai ser de uma forma diferente. Deles, você está atacando igrejas? Não, bem pelo contrário, eu fui resgatado por uma delas, porque tudo serve a um propósito. Tudo coopera. Só que se eu falo de Jesus, mas a pessoa olha para a minha vida, anda tudo quebrado, tudo distorcido, tudo confuso, tudo bagunçado, eu não estou sendo um bom discípulo. E eu preciso ser exortado pelo Espírito Santo para que eu possa crescer em maturidade, crescer em autoridade. Então o problema não é o templo, o problema é quando o templo substitui o corpo vivo. Tá claro ou não? Eu sou um corpo vivo. Você é um corpo vivo. E nós, como um corpo vivo, podemos manifestar a glória de Deus nessa terra através do que nós estamos confiando. Estamos confiando em tijolos ou estamos confiando na construção de um corpo vivo? Irmão, não sei se você está entendendo o que eu estou te falando, mas existem princípios que movem esse corpo vivo. E um dos princípios são pessoas. Então, ame pessoas, ame almas. Seja um homem faminto em formar discípulos. Ide, pregai a palavra, o evangelho em todas as nações e formai discípulos. Fazei discípulos. Não é informar. Nós não viemos para informar uma mensagem, nós viemos para formar um mensageiro. Isso tem grande diferença. Então, pessoas são estruturas. Deus unge pessoas e não prédios. Segundo ponto desse movimento invisível são os relacionamentos, a programação. Deixa eu falar uma coisa. Você que vive falando que está na correria, eu vou te falar, você é escasso. Porque Deus não quer correria. Deus não quer agenda cheia. Deus quer uma vida compartilhada. Talvez o que Deus quer hoje é que você simplesmente compartilhe a tua agenda. Compartilhe a tua vida. Compartilhe o que você vive. Porque não existe algo maior do que o exemplo. Jesus veio para ser o exemplo. E quando ele é o exemplo, nós simplesmente seguimos. Outro ponto desse movimento invisível deles, a multiplicação, e foi feita uma aula sobre multiplicação aqui. A multiplicação é o quê? É o ajuntamento.
que é o ajuntamento, Denis? É juntar o corpo. Então, quando nós nos reunimos em retiros, nós estamos juntando o corpo. Uns estão sendo resgatados pelo corpo no retiro. Quem está indo servir no movimento está lá dizendo, eu reconheço que eu fui resgatado por esse corpo e agora eu vou servir nesse corpo. Porque o dia que você estava com o braço quebrado, a outra mão te serviu para se lavar. Estão compreendendo isso? Deus quer homens com o coração aquebrantado. Então, se você está quebrado ou você está aquebrantado, não importa. Nunca deixe de colocar o teu coração para queimar na presença dele, no amor dele, na graça dele. E o que dele e de mim ouviste, confio, homens fiéis que sejam idôneos para ensinar os outros. O que é idôneos? Que seja de coração puro. Que você não vai ajudar para esperar algo em troca, que você vai ajudar porque você ama aquela vida. Se ela vai te entregar algo ou não. Fazer o outro sem esperar nada em troca. Então, como que funciona isso na prática? Simples. Nós temos destras presenciais, nós temos destra online. Isso é uma forma. Nós temos líderes aqui que tocam o tempo de mesa. Tem um líder que toca, uma líder que toca o tempo de mesa das mulheres. Nós temos os retiros, nós temos os encontros online, nós temos encontros de empresários. Porque tem mesa que você vai aprender sobre negócio, tem mesa que você vai aprender sobre unção, tem mesa que você vai sentar para ser exortado, tem mesa que você vai sentar para manter a chama viva, igual vocês falaram, olha a chama viva ali, ó. Tá quase apagando. E aí, esse é um dos problemas, meus irmãos, ao qual nós entregamos e vemos no corpo vivo, por orgulho, por orfandade, por vaidade, por arrogância, por prepotência, por simplesmente ser um órfão espiritual. Sabe o que é? Longe da chama, a gente vira cinza. Acabei de jogar mais um pauzinho de lenha. Porque eu não vou deixar essa chama apagar. E esse pauzinho de lenha que você coloca todos os dias é de dizer, Deus, todo mundo tem relógio aí? Todo mundo tem relógio? Quantas horas tem o dia? 24. Aí eu pergunto, tem um monte de gente falando, não, tem que ter um relógio de 100 mil, 50 mil, 200 mil, 500 mil para chegar em algumas mesas. Meu irmão, você precisa entender quem você é em Deus. O dia que eu precisar de um relógio para sentar em uma mesa, meu jovem, aí eu tô perdido. Eu sou menor que um relógio. Então, quando o cara vem com esse papo ao meu lado, eu pergunto, legal, tu tem um relógio 100 mil, mas eu pergunto, quanto tempo tu tira para Deus todos os dias? Quanto tempo tu investe para frutificar? Quanto tempo tu investe para multiplicar? Quanto tempo tu investe simplesmente para servir alguém sem esperar nada em troca? Vocês estão compreendendo isso? Então, o nível de prática é você entender que, peraí, tu conhece 3 pessoas na tua volta? Seja sincero. Você conhece 3 pessoas na tua volta? Só 3. Então você é um pouquinho melhor. 3 a 12. Começa com 3. E você consegue transbordar, Mike, que é o que você está vivendo na vida desses caras? Você consegue fazer isso? 3 pessoas. Você consegue fazer o convite para uma pessoa estar no império? Para o cara viver a mesma coisa que você viveu? As pessoas acham que vão lá para se conectar com o Denis, irmão. Tudo bem. Talvez ele só caiu no anzol. Não, irmão. Só sou um pescador de homens. Que depois que eles acessam essa fonte inesgotável, eles mesmos não querem ficar de fora. Então o cara falou para mim, eu sei que tu quer me vender. Irmão, eu não quero vender nada. Porque o evangelho real não é convencimento, é conversão. Esse é o problema da religião. A religião quer te convencer a gostar de Jesus. Não, irmão. Depois que tu tem um encontro com Jesus, você se converte na hora. Porque tu entende como que eu pude ficar longe desse amor? Como que eu pude ficar longe dessa chama? Como que eu pude viver uma vida de mentira? Como que eu pude me submeter a me diminuir diante de outros? Então a visão prática é você transbordar. E eu quero te convidar a você multiplicar. Convida 3 pessoas, cara. Para estar aqui amanhã. Ou melhor, derrame na vida dessas 3 pessoas. Como que você pode fazer isso? Na tua casa, na tua esposa, servindo ela.
Sirva ela. Ah, mas ela não me serve. Sirva ela. Ame ela. Escute ela. Aprenda com ela. Eu aprendo com a minha esposa todo dia. Tá aqui ela na minha frente. Ontem de noite ela me falou algo e na hora eu já ressignifiquei. Se tem um negócio que eu sou muito bom, irmão, é porque eu tenho a mente de Cristo, é em ressignificar coisas. Eu posso errar, mas eu não tenho compromisso com o erro. Eu volto atrás e resolvo. Isso é ter um coração humilde e manso, como Jesus ensina. Outro ponto para você praticar isso é você entender de ter uma frequência semanal e quinzenal, prestação de contas. Meus irmãos, se você quer crescer de verdade, você precisa ter alguém para prestar contas. Nunca será um grande líder se você não aceitar ser liderado. Sabe o que é isso? Isso é vaidade. Isso aí é avareza. Isso aí é prepotência. Tá aí o líder do movimento aqui do tempo de mesa. Quanto que ele cresceu? É só olhar para o resultado dele, mas ele aceita ser liderado. Então, nós temos o nosso encontro toda semana. Meu irmão, quem quer bênção, procura. Quem quer unção, vem buscar. Quem quer pão e vinho, senta na mesa. Quem quer acessar novos níveis, se posiciona. Quem quer viver uma transformação, toma decisão. Compreendem isso, irmãos? Então, esse movimento invisível, ele não vai vir dar tapinha nas tuas costas, ele não vai vir te bajular, ele não vai vir dizer, ô fulaninho, coitadinho. Não, irmão, você é filho, você é amado, você tem autoridade, você é um rei, você é um sacerdote. Eu não vou te tratar como pequeno, porque você é grande. E eu olho aqui no olho de cada um de vocês e digo, vocês são grandes. O mundo ensinou vocês que são pequenos. Parem de tratar os outros como pequenos. Ó, miserável. Não, não é miserável. Miserável é o capeta, irmão. É o cão. Entende isso? Sem palco, sem estrelas, sem dependência. Quem você é sem aplausos? Quem você é sem elogio? Quem você é sem ser reconhecido? Quem você é sem ser honrado? E eu vou aprofundar mais ainda. Quem você é quando é criticado? Quem você é quando é julgado? Quem você é quando é apontado? Quem você é quando é retalhado? Quem você é quando falam mal de você? Quem você é quando você não tem nada nem ninguém para contar, a não ser a presença de Deus? Meditem nisso. E por que eu estou falando isso? Lá em João fala assim, convém que ele cresça e eu diminua, porque nós precisamos se diminuir na presença dele. Eu ensinei domingo na destra como você conseguir manifestar o reino dos céus. Como você manifestar o reino dos céus? Eu ensinei domingo. Esse encontro está gravado. De forma tão simples que até uma criança consegue fazer. Não sei se vocês percebem, mas as crianças elas têm algo muito puro. E é essa pureza que faz elas viver coisas extraordinárias. Então, na presença de Deus, nós temos que ter um coração de criança, mas perante o mundo é uma cabeça de rei. Não é a barriga de rei. Coração orgulhoso de rei. Não, é a cabeça de rei. Porque ele te chamou para ser cabeça e não cauda. E por que isso incomoda tanto o religioso, incomoda tanto o sistema? Por que o sistema tem medo de que você desperte, que você acorde? Simples. Porque o movimento invisível, ele não pode ser controlado. Quer ver um exemplo? Imagina dar uma pandemia agora de novo. Todo mundo em casa. Não tem como te controlar, irmão. Dentro da tua casa você governa. Inclusive, grandes igrejas fora do Brasil se reúnem escondidos dentro de casas. Vai chegar um momento que vai acontecer uma perseguição, e essa perseguição, quem entender o movimento invisível, pode se chamar em grupos, em células, em tribos, como você quiser chamar. Porque esse movimento não depende de dinheiro, não depende de título, não depende de prédio. Você espera que alguém venha orar por você. Coloque você a mão sobre a sua cabeça e faça isso. Tua esposa está com dor de cabeça, ore por ela. Teu filho está doente, ore por ele. Eu fiquei louco um dia num lugar que eu fui, líderes religiosos levantando oferta para comprar remédio porque a mulher tem depressão. Irmão, ora por essa pessoa, expulsa espírito de enfermidade. Isso já morreu na cruz. Só que o mundo espiritual só ouve autoridade, não ouve título, não ouve dinheiro, não ouve patrimônio.
E eu quero declarar sobre a tua vida que você vai se tornar uma autoridade se você já não é. O mundo espiritual entende autoridade, irmão. Ah, por que que o Denis ora e o cara é curado? Não é eu, meu irmão. É o nível de autoridade qual foi me confiado, que foi me permitido e que foi me comandado e que me foi liberado. E você tem isso também. Mas você precisa acreditar. Por que que o inimigo tem tanto medo disso? Porque os territórios são influenciados por você. Eu me mudei agora para uma terra. O nome da cidade se chama Terra Fértil. E Deus quer te esconder. Deus quer te esconder para você criar raízes mais fortes para os frutos ser maiores. Esse é um tempo que Deus vai levantar grandes profetas que vão ser chamados como Davi de louco. Tu tem que te fazer de louco, irmão. Tem que babar no portão de louco. Existe um momento que Davi, ele está sendo tomado por Absalão e ele não quer se tornar um Saul. O que acontece? Ele não faz nada. Porque não foi ele que se colocou no lugar de rei. Ele não foi escolhido. Saul governava para um povo. Davi governava para Deus. E Absalão era só um rebelde que queria tomar o trono. E o que aconteceu? Davi não fez nada. Ele só disse, Deus, eis aqui o teu reino. E eu estou aqui para te servir. E eu não vou fazer nada. Porque se eu fizer, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então esse tempo agora não é de fazer justiça com as próprias mãos. É de chamar o Rei da Glória para que ele venha e faça justiça através de você. Talvez você vai entender essa mensagem daqui a um ano. Mas eu quero te dizer, existem muitos homens que estão muito além do tempo. Eu te afirmo, eu vivo isso. Eu te afirmo, você pode viver também. Porque a fé, se ela não sangrar, ela é só emocional. E aí pessoas vão lá, cantam músicas que nem sabem o que estão cantando, entram em lugares que nem sabem o que estão adorando. E isso é só emocionalismo. No outro dia a vida continua na mesma desgraça. Eu não sei o Deus que você serve, irmão, mas o Deus que eu sirvo faz. Ele se manifesta, ele opera milagres, ele concretiza promessas. Então eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar. Se você é novo aqui e não participou ainda do Império, vai lá. Eu não sei o porquê, mas os milionários ficam loucos quando eu falo isso. Teu dinheiro não pode comprar o que nós temos, o que nós carregamos. Porque não é sobre dinheiro. Não é sobre pertencimento. Não é sobre nada disso. Teve um retardado um dia que falou um negócio. Ah, esse cara fica usando PNL. Meu irmão, deixa de ser burro. Sabe por quê? Porque quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Essa é a grande diferença. Eu só sei derramar aquilo que Jesus coloca na minha vida, cara. Só que eu não vou fazer no lugar errado, eu vou fazer isso no lugar certo. Isso aqui é um ambiente poderoso de crescimento. Se você pegar todos os dias o que o Lucas derrama, o que convidados derramam aqui e praticar, a tua vida já vai ser transformada. Agora, se você quer o meu fruto, meu fruto levou tempo. Meu fruto levou renúncia, meu fruto levou arrependimento, meu fruto levou vales, meu fruto levou decisões difíceis, meu fruto levou deixar uma terra para trás, o meu fruto foi confrontado muitas vezes, foi podado muitas vezes, o meu fruto quase morreu em terra seca. Mas aí quando eu achei que era uma causa impossível, ele se manifestou. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar hoje uma porção poderosa, Senhor, sobre esses homens que aqui estão e aqueles que vão assistir isso gravado. Que eles possam entender que eles são maiores do que as mesas que eles sentem, não menores. Que eles possam entender que a empresa deles é grande, não é o concorrente que é grande. Que eles possam entender que eles são autoridade sobre o seu lar. Que eles possam compreender, Senhor, que essa mulher, o Senhor que enviou como auxiliadora e opositora idônea. Senhor, que nesse movimento invisível que o Senhor está levantando, eu não sei, Deus. Só sei que eu não quero ficar de fora. Então não me deixa de fora, Deus. Se você sente isso e você não quer ficar de fora, fala em voz alta. Para os céus, terra e inferno ouvir. Diz, Deus, eu não quero ficar de fora.
Porque eu vou me mover em fé, assim como fala em Hebreus. Eu vou me mover em fé, aquela fé invisível, como se já é. Eu sei que já aconteceu. Depois que eu ver, não tem como dizer. Pai, eu fecho os meus olhos terrenos e abro meus olhos espirituais. Senhor, eu abro os meus ouvidos espirituais e fecho os meus ouvidos terrenos. Deus, eu abro meu coração diretamente conectado ao teu coração e fecho meu coração para o mundo. Eu guardo meu coração. E eu abro a minha voz para o mundo ouvir. E me silencio diante do tolo, diante do ímpio. E que ele possa conhecer o teu amor através do meu exemplo. Assim eu creio, Pai, e assim eu declaro sobre a minha vida e sobre a vida desses homens que aqui estão. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos? Era isso que eu queria compartilhar. Espero que possa ter contribuído com a vida de cada um. E se algo te ofendeu, lembra, foi sobre a tua mente ser ofendida para curar o teu coração. Receba com muito amor, com muita graça, com muito favor essa palavra, essa semente. Se você se conectou com essa unção, amém? Cada um possa receber aquilo que está pronto para administrar. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, Lucas. Amém. Obrigado, Denis. Forte abraço, pessoal. Amanhã estaremos juntos novamente. Bora para cima.